Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel João Vitor Panda havia de recordar aquela manhã esfumaçada em que conheceu o medo. Bacaxeri era então um bairro embaralhado de intermináveis casas e árvores, eretas à margem de um rio de veículos fibrosos que se precipitavam por um leito de textura metálica, herbal e gelada como pesadelos pré-históricos. O mundo era tão confuso que muitas coisas careciam de nome. Taking away the moments that make up a dull day. Fala, galera! Meu nome é João Vitor Panda e o que eu tenho diante de mim é uma xícara de café. Duvida? Então toma. Quer dizer, eu tomo. Ainda duvida? Tudo bem, é um direito seu. E se eu tenho diante de mim uma xícara de café, o meu microfone e o meu celular aberto num bloco de notas que está intitulado CDN, com anotações que estão em eterna rotação, gravo, apago, bom, se todos esses elementos estão prostrados diante de mim, o que temos é um episódio novo do Crônicas de Nada. Caramba! E uma continuação da série inesperada aqui do canal, né? Do canal não, eu tô gravando tanto vídeo pro YouTube que eu tô achando que tudo é um canal. A série das Paranoias ganha aqui a sua nova edição e chegamos agora ao 500 anos de Paranoia. Veja só, eu sinto que eu sou muito repetitivo. Inclusive, em me chamar de repetitivo, eu estou sendo repetitivo. Mas vamos lá, de repente é a liturgia do canal. Do canal não, buceta, do podcast. Não sei mais onde eu tô. A série das Paranoias, pra quem não conhece, basicamente é uma série que se debruça sobre o uso de substâncias e coisa arada. E foi uma série que começou meio aleatoriamente. No episódio 100 anos de Paranoia, eu não imaginava que ela seria uma série, mas daí, quando eu pensei em fazer outro episódio sobre o mesmo tema, eu chamei de 200 anos de Paranoia. Depois veio 300 anos de Paranoia. Depois veio 400 anos de Paranoia. E agora, estamos aqui no 5º episódio, que é o 500 anos de Paranoia. Para ser repetitivo, mais uma vez na minha repetição repetida, não precisa ter ouvido todos os outros para ouvir esse aqui. Ok. Pra todo episódio do Crônicas de Nada é isso. Meio que eu sou muito autorreferente, eu tô sempre fazendo referência às outras coisas que eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo tudo é meio ensimesmado e tudo, sei lá, é tão casual, é tão prolixo, é tão uma parte pequena de um grande universo próprio que dá pra ouvir separadamente. Mas se você quiser voltar e ouvir todos os episódios da série das Paranoias, fique à vontade também. Eu resolvi gravar esse aqui porque eu tava pensando sobre o quão distante eu tô do episódio dos 100 anos de Paranoia. No tocante à minha relação com a substância maconha, especificamente. Eu não parei pra ouvir de volta aquele episódio, mas eu lembro do que eu falei, das coisas que aconteceram naquele dia, e das coisas que aconteceram comigo ano passado, eu me sinto muito distante. E aí um comentário repetitivo também, que eu acho que eu sempre faço, especialmente nessa série, é dizer que isso aqui é tudo ficção, tá? Não sei o quanto eu me resguardo juridicamente ou criminalmente, fingindo que isso aqui é ficção. Mas de repente deixar isso aqui em voz alta já cumpre algum tipo de papel, né? Se não cumpre nenhum papel prático, pelo menos cumpre o papel de, reforçar as liturgias típicas aqui do Crônicas de Nada, onde eu tô sempre repetindo essas mesmas coisas, porque eu tive uma infância católica, né? E a celebração católica é uma celebração repetitiva, né? Onde você tem que cumprir todo um protocolo cristão, todo um protocolo religioso,
que recebeu o nome de liturgias, né? São os ritos, são as liturgias. E esse programa aqui, ele tem a sua própria lógica, ele tem o seu conjunto de liturgias. Então vamos lá, certo? Bom, eu sinto que eu intensifiquei ano passado e também esse ano o meu consumo de maconha de forma que me distancia muito do primeiro episódio dessa série casual e inesperada. Então eu achei que valeria a reflexão de um episódio novo. Especialmente porque, após a intensificação do meu uso de maconha, onde eu acho que eu quase virei um maconheiro. E eu tenho um grande amigo, o meu grande amigo Guilherme Lorenzetti, ele fala que a pior droga é a maconha, porque a maconha é a única droga que cria um maconheiro. E eu acho uma frase forte da parte dele. Eu não tenho tanto contra os maconheiros quanto ele tem, mas me assusta um pouco pensar que eu estava quase me tornando um maconheiro. E aí vem uma outra grande mudança de opinião, de perspectiva, de desejo na minha vida, que é: eu agora quero tirar a carteira de motorista. Veja só. Pra quem já me ouviu falando aqui nesse podcast sobre o quanto eu nunca ia dirigir, o quanto eu tinha medo de dirigir, porque eu sou muito distraído e etc e tal, agora eu acho que eu não tenho mais medo de muita coisa. No momento atual eu não tô com medo de muita coisa. Acho que eu tenho medo de ficar sem dinheiro só, mas o remédio pra esse medo é simples, né? Trabalhar, fazer as coisas, torcer pelo melhor e me esforçar das maneiras que eu posso. Então vamos lá. Mas de dirigir eu não tô mais com tanto medo, não. E pra você se tornar um motorista no Brasil, as coisas são um pouco diferentes agora. O meu presidente Lula, em seus atos aí, ele veio complicando um pouco a vida das máfias, das autoescolas, né? E agora é muito mais barato você tirar a carteira, o processo é um pouco diferente. Eu não me informei tão profundamente ainda porque eu tô num processo prévio ao processo de tirada da carteira de motorista, que é ficar 100% sóbrio, pelo menos dessa substância. Não são tantas que eu uso, né? Mas de substância ilícita, essa é que eu uso com mais frequência. E você precisa fazer um exame toxicológico para tirar a carteira de motorista agora. Então eu vou ficar pelo menos 3 meses sem fumar maconha. Hoje é dia 18 de junho, eu comecei no dia 1º de junho. Junho? Que mês vem antes do junho? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio é o mês que tem 30 ou 31 dias? Tem que fazer no nó do dedo aqui pra ver, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio tem 31. Então no dia 31 de maio, teve a última rodada do Brasileirão antes da pausa pra Copa do Mundo. E teve um amistoso da seleção brasileira também. Era Brasil e Panamá ainda? Foi o primeiro amistoso, né? Era Brasil e Panamá no Maracanã. E teve também o jogo do Fluminense. O último jogo do Fluminense antes da parada para a Copa do Mundo foi um Fluminense e Cruzeiro. Ambos os jogos eu assisti completamente chapado. Foi a minha despedida. Então, fumei maconha e bebi cerveja, bebi Coca Zero e assisti essas 2 partidas de futebol. Então, veja só, eu achei um momento muito específico e muito emblemático. Após uma intensificação do uso, eu vou passar por um jejum de 3 meses. E eu tenho uma série num veículo, num formato meu, que é o Crônicas de Nada, onde eu reflito sobre o uso de substâncias. Cara, todo o contexto tava clamando por um episódio novo. Então, aqui estamos. Essa foi a abertura. Eu vou ter um primeiro bloco onde eu quero falar de 2 coisas que não tem muito a ver com esse tema, mas que estavam salvas aqui no meu bloco de notas do Crônicas de Nada para eu encaixar em algum episódio, então vai ter que ser nesse. E depois a gente continua a viver muita paranoia. Combinado? Combinado. And you run to catch up with the sun, but it's sinking. Racing around to come up behind you again. The sun is the same in a relative way, but you're older, shorter of breath, and one day closer to death. Cara, esses dias o pessoal tava aqui em Curitiba. Os meus amigos que não são daqui de Curitiba estavam aqui pro final de semana, e aí no domingão
eles estavam escolhendo um lugar pra gente ir almoçar. Aí, que eu já tava mal intencionado, né? Na minha cabeça, o que seria o ideal? Tipo, caralho, galera. Ou vamos num lugar que a gente não vai gastar muito, pra, né, segurar as economias. Ou se for pra gastar um certo dinheirinho, mano, vamos dar uma esculachada, tá ligado? Vamos numa churrascaria, vamos num costelão, tá ligado? Vamos botar o pau na mesa e mandar medir, tá ligado? Aí eles escolheram ir num lugar comer um brunch. Um lugarzinho mais assim, mais chique, tá ligado? Aí eu já fiquei tipo, mano, caralho. Vai combinar a partes das duas coisas que eu queria. Tipo, que era ou gastar pouco, ou gastar muito pra comer muito e comer carne. Eu ia gastar muito pra comer uma coisa que eu não queria, necessariamente. Então eu fui com uma birra inicial, não vou mentir. Vou falar bem a verdade. Mas foi um rolê democrático, né? Se a maioria escolheu aquele lugar, eu quero estar com meus amigos a qualquer custo. E vou falar pra vocês, o destino me surpreendeu com uma coisa divertida, uma coisa legal. Primeiro que o lugar era bem bonitão. Um lugar bonito, tem um orquidário do lado, daí a gente foi passear no meio das orquídeas. Porra, foi bem bonito, bem legal. E a comida tava gostosa também, acabei nem gastando tanto. Peguei uma torradinha lá, uma torrada com hummus, e com nozes e broto de beterraba, acho, não lembro o que. Tá ligado? Escolha diferenciada, escolha ousada, mas escolha boa. Tomei um suco maluco lá também, era suco verão. Maracujá, laranja, gengibre, não lembro mais o que. Eu falei, isso aqui é minha praia. Minha praia é fingir que o verão é perpétuo. E beleza, daí eu e a Júlia escolhemos um docinho pra gente dividir lá. Legal. Mas qual foi a minha surpresa? Qual foi a minha surpresa? Quando a gente tava ali conversando, olhando o cardápio, escolhendo o que pedir, do nada, chega uma pessoa que trabalhava no local, não entendi se ela trabalhava no caixa, se ela trabalhava... Acho que ela tava trabalhando como garçonete mesmo, atendendo as mesas ali e tal. Do nada ela chega, bota um cookie na minha frente e fala, ó, esse aqui é de presente porque eu sou fã do Crônicas de Nada. Puh! Meu Deus, a onda de áudio subiu muito aqui, talvez eu tenha estourado o tímpano de alguém. Desculpa, galera. Se bem que se o seu tímpano estourou, você não tá ouvindo meu pedido de desculpa, né? E aqui é só áudio. Mas enfim, a Princesa Carolina chegou aqui. Filha, ou fica no colo, ou vai embora, porque subir na mesa tu vai me atrapalhar muito. Aí eu perguntei o nome dela, agradeci, né? Trocamos uma ideia ali rapidinho, mas ela tava trabalhando, né? Então não vou ficar alugando a pessoa também. Mas eu fiquei muito feliz. E quando isso acontece na frente dos meus amigos, eu fico um pouco envergonhado, mas eu também, óbvio, né? Eu fico meio me achandinho um pouco assim, né? Tipo, eu quero parecer legal na frente dos meus amigos. Quem que não quer? Você quer parecer o quê na frente dos seus amigos? Você quer parecer um bosta? Você quer parecer um insuportável? Você quer parecer que ninguém gosta de ti? Eu não. Eu quero que os meus amigos me vejam como um cara maneiro, um cara legal. Aí, isso aconteceu. Porra, meus amigos já ficaram, caralho, Panda, nossa, tu é muito famoso, que massa, cara, que legal. E eu fiquei tipo, ai, para, gente. Para. Aí eu dividi o cookie, comemos todo mundo comeu do meu cookie. E eu quero agradecer a diva Giovana, era o nome da menina. Uma querida, uma fofa. Giovana, se você está ouvindo esse episódio é dedicado pra você. Tá ligado? Muito obrigado pelo cookie. Tava uma delícia. Você é uma fofa, uma querida e tamo junto. Tchau, obrigado. Aí, eu falei do show do Mac DeMarco no último episódio que eu gravei, talvez eu tenha falado, mas enfim. No show do Mac DeMarco, eu conheci um cara que eu sempre conversava com ele, o Matt. Sempre conversava com ele no Instagram e a gente eu sabia que ele morava aqui em Curitiba. A gente sempre ficava tipo, qualquer hora vamos se trombar, vamos fazer alguma parada. Um dia eu encontrei ele no carnaval, no Largo da Ordem lá. Aí, porra, a gente se abraçou, trocamos uma ideia rapidinho, porque eu já tava indo embora. Mas enfim, um querido, gente fina pra caramba. E daí, ele viu nos meus stories que eu ia no show do Mac DeMarco e ele falou, vamos se encontrar lá. Eu já tinha visto o cara ao vivo, sabia que ele era um moleque firmeza, um moleque querido. Falei, vambora. Aí, enquanto a gente tava se arrumando, eu fui trocando ideia com ele no Instagram, a gente foi combinando, aí eles já estavam na fila, a gente chegou um pouco depois, encontrei ele na fila, e tava eu e a Júlia, e eles estavam entre amigos lá. E daí,
fui apresentado aos amigos dele, inclusive uma das amigas dele, a Ananda, uma fofa também, uma querida, uma diva. Caralho, a garota é muito engraçada. Meu, assim, digo isso como um elogio. Uma palhaça. Porra, a garota é uma hilária. Ficamos lá trocando ideia, ficamos aqui, ó, também dando um susto no jacaré, uma carburada num Jimmy Neutron. Numa boa lá, antes do show do Mac DeMarco. Os outros amigos do Matt, amigas, eu não lembro o nome do resto do pessoal, mas um pessoal muito querido também, todo mundo muito gente boa, foram os fofos conosco. Só que a Ananda também, ela já me conhecia dos vídeos, e ela falou que ela curte os vídeos e tudo mais. Não sei se ela ouve o Crônicas de Nada, mas se ouve também, grande beijo pra ela, dedico o episódio pra ela também. Mas enfim, depois que a gente se encontrou ao vivo, ficamos amiguinhos, né? E daí a gente conversa no Instagram às vezes. Eu tento responder todo mundo no Instagram. Quem eu não respondo é só porque tem dias que tem muita mensagem e eu tô fazendo muitas outras coisas. Ou eu tô muito distraído. Enfim. E cara, a Ananda, ela me mandou um bagulho muito maneiro no direct esses tempos. E eu vou fazer aqui uma curadoria de ditados populares, porque eu já tentei emplacar 2 ditados populares, né? Já criei, vou reforçar aqui. Eu criei o ditado. Esse eu criei meio pra tentar dar certo no país cristão Brasil, né? Onde Deus coloca o dedo, ninguém mete a mão. Eu achei que o apelo cristão ia pegar. Talvez o ditado ele demore um pouco mais, né? Vai pegar daqui uns 40 anos. E o outro, que é o meu favorito, que eu criei, é o seguinte. Churrasco de canibal é muito bom até a hora que acaba a carne. Que é um ditado pra alertar alguém que tá andando com as companhias erradas. Aí, a minha amiga Ananda, minha amiga presencial agora, né? Ela me mandou um ditado que ela criou, eu acho que foi ela que criou. Até onde eu sei, de minha parte, é da autoria dela. E eu achei genial. E vou trazer aqui pra vocês, dando os devidos créditos à Ananda. E se vocês quiserem usar, usem mentalizando ela. Só mentalizar uma garota bem palhaça, assim é ela. Beijo, querida, você é muito divertida. Eu me sinto um pouco culpado de ficar chamando as pessoas de palhaço, de abobado. Mas pra mim essas coisas são elogios. Tá ligado? Assisti ontem um episódio de Modern Family que o Cam vai no velório do mestre de palhaço dele. Gosto muito também. Enfim, o ditado dela é: peidou de fone como se ninguém fosse ouvir. Meu, olha que brilhantismo linguístico, rapaz. Peidou de fone como se ninguém fosse ouvir. É uma coisa meio psicológica também, né? Tem uma dimensão bem... as profundezas do ego, tá ligado? Eu tô de fone, se eu não tô ouvindo, ninguém tá ouvindo. Então, tá ligado? Cara, é um ditado que cabe em muitas situações. Quando alguém faz merda achando que ia passar batido, quando alguém tá tão ensimesmado e faz uma merda achando que não vai dar nada, mas tá todo mundo prestando atenção. Tá todo mundo vendo que tu é um bosta. Tá ligado? Peidou de fone como se ninguém fosse ouvir. Caralho. Puta merda. Enfim, como eu tinha avisado previamente, isso aqui não tem nada a ver com as reflexões do tema do episódio, mas grande beijo aí pra essas duas queridas, essas duas abobadas. Uma me deu um ditado, outra me deu um cookie. O ditado é muito bom, mas o cookie tava uma delícia, rapaz. Cara, vamos lá. Primeiro dizer que eu acho que todas as peças, elas estavam posicionadas no tabuleiro da maconha. Tava tudo muito favorável pra que eu, cara, me permitisse, me entregasse pra erva do diabo. Tá ligado? Primeiro que o bagulho é legal. É gostoso, é maneiro, sabe? Em um dos episódios aqui, eu já falei sobre... Eu já tinha notado uma diferença, assim. Porque no 100 Anos de Paranoia, o primeiro episódio dessa série, eu tinha... Basicamente, esse episódio era como... A maioria das vezes que eu fumava dava ruim, assim, sabe? Eu ficava meio paranoico, eu não curtia. Por isso que o nome é 100 Anos de Paranoia, 200 Anos de Paranoia, 300... se não me engano, os episódios 300 e 400 não são sobre maconha, são sobre outra coisa. Mas beleza, né? Mas eu acho que a minha relação já tinha mudado no geral.
já tava numa vibe mais positiva, assim. A maioria das vezes que eu consumia era simplesmente legal, e a minoria das vezes era paia, assim, eu ficava mal. É, então, eu fui progredindo aí nesse não ficar mal, mas eu também tenho muito claro na minha cabeça que, e assim, eu acho que eu realmente cheguei perto disso que eu vou descrever. Mas eu tenho muito claro na minha cabeça que eu nunca quero perder a minha habilidade de me divertir sóbrio, assim. A minha cabeça é um lugar que eu adoro habitar. É muito divertido aqui dentro. Eu me divirto muito comigo mesmo. É muito legal. E eu sinto que eu tenho uma habilidade muito poderosa e muito grande de, sei lá, simplesmente me divertir de boa, parado, assim, só olhando as coisas, só. Sabe, não preciso de tanto pra me entreter, pra me divertir, pra ficar reflexivo, pra ficar contemplativo. Com o mínimo eu consigo fazer bastante dentro da minha própria cabeça. Em termos de entretenimento, em termos de reflexão, de contemplação. Tá ligado? Falando sem papas na língua aqui, sendo sincero. Eu acho que é isso mesmo. E eu intensifiquei tanto o meu consumo de maconha que uma coisa assustadora aconteceu. Em muitos momentos eu pensava, tipo, porra, queria estar chapado agora, eu ia estar curtindo um pouco mais esse filme, essa música, essa paisagem, esse momento, essa conversa, esse passeio, essa caminhada, esse treino na academia, sei lá, tá ligado? Eu acho que eu não cruzei a linha, mas eu cheguei perto de cruzar essa linha. E pensar isso é um pouco assustador, tá ligado? Porque eu não sei se isso representaria a completa perda da habilidade de curtir as coisas sóbrio. Talvez eu esteja sendo um pouco dramático, um pouco exagerado aqui. Mas, porra, eu acho que é um tema tão delicado de se tratar que tem que ser tratado com o devido decoro, com a devida minúcia, tá ligado? E essas são coisas a se levantar, tá ligado? Não tô falando que todo maconheiro perdeu essa habilidade, meu Deus, e. Cara, cada um sabe da relação com as substâncias que consome. Tem gente que é dependente químico, e daí a relação tem que ser de não. Simplesmente eu não posso ter isso na minha vida porque isso compromete a minha saúde, compromete a minha capacidade de conviver com os outros, de viver bem em sociedade, de viver bem comigo mesmo. Tá ligado? Então, se você está nesse nível, procure ajuda. É possível melhorar, é possível ser saudável, é possível progredir, é possível, sei lá, almejar coisas melhores. Perfeito. Tem pessoas que conseguem ter relações saudáveis com substâncias. Eu gosto de pensar que eu sou esse tipo de pessoa. Eu almejo ser esse tipo de pessoa. Mas para ser esse tipo de pessoa, você tem que ter conversas abertas sobre as coisas, tem que ter conversas sinceras sobre as coisas, inclusive consigo mesmo. Isso. E exige também uma autorresponsabilização, uma coisa de tipo, ok, eu acho que aqui eu tô quase cruzando uma linha que eu não quero cruzar. O que eu vou fazer para não cruzar essa linha? Como eu vou melhorar a minha relação com isso? Eu quero ter uma relação com isso? Eu quero ter uma relação com outras coisas? Isso aqui tá afetando áreas da minha vida? Aí você vai pensando, você vai refletindo, você vai conversando com os outros, você vai se abrindo. É importante que você tenha pessoas nas quais você confia. É importante lembrar também que esse aqui não é um programa para crianças e para adolescentes, esse aqui é um programa para adultos. Eu sou um homem adulto de 28 anos, responsável pela própria vida, tá ligado? Que nos melhores dias, na medida do possível, se esforça pra ser saudável, pra ser feliz, pra ser produtivo, pra ser um bom namorado, um bom filho, um bom amigo, um bom irmão, um bom primo, tá ligado? Um bom criador de conteúdo digital, um bom artista. E, porra, todas essas coisas, sei lá, tem lado bom. Tipo, sei lá, eu gosto muito de fumar maconha. Eu fumar maconha e desenhar é muito legal. Botar uma música pra tocar. Uma. Eu voltei a vender artes, né? Quem viu o meu print verde que eu fiz nessa nova série, que eu tô misturando texto com foto, com desenhos, eu desenhei a bruxa boa lá. A elfa? Não, a elfa é a verde, né? Que na verdade ela que é a boa, né? Ela que é a revolucionária. Não vi o Wicked 2. Eu desenhei a bruxa que é a Ariana Grande no Wicked novo. Mas eu tava assistindo o Mágico de Oz com a trilha sonora do Pink Floyd e eu tava fazendo isso chapado. E foi uma delícia. E eu tava com meu sketchbook desenhando chapado e ouvindo música e assistindo o Mágico de Oz. E foi muito maneiro, tá ligado? É legal, é maneiro. Mas eu também não acho que pode ter. Nunca quero que a minha criatividade seja
subserviente, seja dependente de alguma substância. Já é de uma, né? Geralmente eu preciso tomar um café pra conseguir produzir, pra conseguir fazer as coisas que eu quero fazer. Mas um cafezinho também, porra, se o caba não puder tomar um café, aí, pelo amor de Deus, né? Meu Deus, se eu não puder roer a unha e tomar café, eu perco muito da minha capacidade de existir. Eu preciso roer a unha e eu preciso tomar café. Se eu estiver podendo fazer essas duas coisas, eu devo estar funcionando minimamente bem. Tá ligado? Mas o que eu ia falar? Meu, eu sinto que eu entrei numa tangente muito grande. Ok, essa é a natureza do programa, mas eu realmente queria lembrar de alguma coisa. Bom, eu vou retomar uma das anotações aqui e. Tchau, obrigado. Uma coisa que eu acho muito simbólica, uma coisa que representa muito como. Ah, lembrei. Todas as peças estavam posicionadas no tabuleiro para que eu estivesse fumando mais. Assim, no segundo semestre do ano passado eu trabalhei muito, trabalhei pra caralho. Eu não tava postando tanto conteúdo, mas nos meus empregos formais eu tava trabalhando bastante. Eu tava dando bastante aula na escola que eu trabalhava e eu também tava com muitas coisas aparecendo nos trabalhos que eu tava fazendo com meu amigo Rafael, que são trabalhos relacionados à linguagem e educação também. Mas sei lá, era aplicar prova, criar questões de prova, eu traduzi, eu fiz trabalhos de tradução ano passado também, coisas relacionadas à linguagem. Trabalhos editoriais para editoras de material didático, coisas relacionadas à educação e linguagem. Eu trabalhei bastante. Inclusive, eu e o Rafael, a gente pegou um trabalho que englobou ali o período do Natal e do Ano Novo. Então, no dia do Natal, antes de eu ir jantar com a minha família, eu estava na frente do notebook fazendo o que eu tinha que fazer ali, preenchendo tabelas, vasculhando documentos da BNCC, fazendo coisas educacionais, editoriais. No dia do Ano Novo, eu tava. Não, acho que no dia do Ano Novo já tinha acabado a minha parte do trabalho. Mas enfim, eu trabalhei bastante ali entre o Natal e o Ano Novo, e no geral, no segundo semestre de 2025, eu trabalhei bastante. E daí, quando começou 2025, eu saí da escola que eu trabalhava e fiquei só fazendo esses projetos paralelos com o Rafael e voltando a pegar o meu ritmo de trabalho com criação de conteúdo, que era uma coisa que no segundo semestre de 2025 ficou bem abandonada. Apesar de que eu consegui terminar a minha maior obra, né, que é o episódio aqui do podcast o Mensagens Paternas Ocultas, que é um episódio de 9 horas de duração. Então, beleza, as coisas ainda estavam acontecendo ali. Coisas que me dão satisfação pessoal, que é conseguir ler, conseguir escrever, conseguir desenhar, conseguir criar, eu ainda estava conseguindo manter minimamente. Mas eu acho que em vários momentos que a vida foi ficando um pouco menos atribulada, eu sempre tinha na cabeça assim, tipo, porra, mano, mas eu trabalhei pra caralho, né? Eu trabalhei no Natal, trabalhei no Ano Novo, eu mereço dar uma descansada, eu mereço dar uma afrouxada em algumas rédeas próprias. E aí, eu tava com a... Eu não vou dar muitos detalhes do contexto, mas eu tava com acesso fácil ali à substância. A substância. E daí meio que... Vou dar mais um gole no café. Tem um vizinho chegando. Eu tô do lado da porta. Será que ele vai me ouvir falando? Maconha. Maconha. Eu tô ouvindo o barulho da chave do vizinho. Mas enfim. E eu também tava trabalhando menos agora e não tava mais na escola, que era o que mais me martirizava. E eu tinha juntado uma grana boa e eu tava com... né? Eu saí do meu outro emprego, então eu tava recebendo ali os meus direitos trabalhistas, etc e tal. Então eu dei uma afrouxada nos meus compromissos. Eu tava mais soltinho no mundo. O que foi muito bom, foi um período muito bom pra mim, pra eu voltar a produzir bastante, pra eu voltar a pensar na minha produção de conteúdo, pra eu ter um momento de folguinha pra mim também, pra eu ter um certo ócio criativo, pra eu conseguir ler mais, pra eu conseguir fazer outras coisas e conseguir começar a estruturar como que ia ser o resto do meu ano e o que eu queria pro resto da minha vida. Então, esse começo de 2025 foi um pouco mais tranquilo pra mim, em vários sentidos. E uma das rédeas que eu afrouxei na minha vida foi essa rédea do consumo de maconha. Que ano passado eu tentava reduzir ao máximo, assim, e ter a minha postura de antigamente, que era tipo, mano, não quero estar direto com isso, sabe? Só que
sei lá, em que mês, a partir de março, de maio desse ano, eu comecei a afrouxar essa rédea por todas essas razões que eu já falei. E daí uma coisa que eu nunca tinha feito na vida e que eu comecei a fazer de vez em quandinho e que eu acho que é muito simbólica dessa mudança de relação e dessa coisa que eventualmente foi ficando um pouco assustadora pra mim, foi acordar e fumar. Acordar e fumar maconha. Num dia que, ok, eu não tinha tantos compromissos, ou que o meu compromisso ia ser muito mais tarde, tipo, sei lá, eu só tinha que dar aula no período da noite, eu só tinha que fazer tal coisa em tal horário. Ou, sei lá, no outro dia eu já tinha feito as coisas que eu tinha que fazer, e porque a minha rotina é muito solta, né? Às vezes sei lá, é quarta-feira e eu não tenho nada formal pra fazer. Então, às vezes era uma quarta-feira que eu não tinha nada formal pra fazer, e daí eu acordava e falava, tá, ok, vamos lá. E teve um fator novidade que foi muito divertido, assim, porque realmente parecia uma aventura. E eu nunca tinha tido essa experiência de acordar. Acho que só num carnaval remoto, assim, que a gente passou em Florianópolis, que foi um carnaval de maconhaço muito grande, assim, e foi bem legal. Mas aí carnaval tudo pode, né? Tá, é um estado de suspensão. É uma coisa bem brasileira da minha parte, e eu gosto de coisas bem brasileiras da minha parte. Aí, acordar, fumar um baseado, tomando um café, ouvindo música, fazendo alguma coisa ali, às vezes desenhando, como eu falei. Cara, ao mesmo tempo que é um pouco assustador pelos desdobramentos, pelos questionamentos, era muito legal. Era uma forma muito divertida de começar o dia. Só que é uma substância que pra mim não combina com conseguir ser minimamente produtivo, sabe? Por mais que o consumo tenha se intensificado, eu não vejo de forma nenhuma como eu conseguiria. Porque tem gente que fuma todo dia e fuma várias vezes ao dia. E ok, talvez depois de muito tempo você vá criando uma casca, uma resistência e você consegue funcionar melhor. Eu não conseguia, eu ficava meio inútil, assim, para termos práticos. O que, ok, eu sou uma pessoa que também precisa de ter ócio criativo, precisa ter intervalos, precisa ficar de bobeira, precisa. Como qualquer pessoa, na verdade. Mas como eu falei, eu tenho uma rotina um pouco solta que me permite outras coisas, assim. Nos melhores momentos, isso era muito legal. Ok, eu tava conseguindo curtir muito isso. E teve todos esses benefícios, inclusive criativos, que eu falei. Mas os piores momentos era, às vezes, uma coisa de culpa, de paranoia e de medo. De olhar e falar, tipo, cara, eu acho que eu tô chegando perto da linha que eu não quero cruzar. Eu acho que eu tô chegando perto da linha que eu não quero cruzar. E isso é bem assustador. Bem assustador. Uma coisa que agora, porque eu falei pra vocês, tô fazendo um grande jejum de 3 meses porque eu preciso fazer o exame toxicológico da autoescola, porque agora eu quero dirigir. Quero aprender a dirigir, acho que vai ser divertido. E eu percebi, hoje é dia 18, então eu tô desde o começo do mês, tô há 18 dias de jejum de maconha aí, né? Eu percebi duas coisas. A primeira é que eu tô com bastante saudade da sensação de ficar chapado, sabe? E já acho um pouco assustador isso, por tudo que eu já descrevi, por não querer perder essa habilidade de curtir as coisas sóbrio. Definitivamente não perdi, esse superpoder eu ainda tenho e fico muito feliz com isso. Mas uma outra coisa é que eu tô com muita vontade de substituir isso por tomar uma cervejinha, sabe? Tá ligado? E eu não sei, eu não notei tanto isso, porque acho que eu tô tentando me controlar também, mas a vontade com certeza aumentou. Eu não notei um aumento no meu consumo de álcool, mas eu notei um aumento na minha vontade de consumir mais. Tá ligado? Bom, enquanto eu tiver conseguindo ter pensamentos autorregulantes em relação a isso, tudo bem. Mas não deixa de dar um pouquinho de medo. Tá ligado? Tá ligado? Bom, agora eu vou. Olha como a minha rotina é um pouco solta, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou caminhar até o Sesc para me inscrever numa oficina de pintura, ouvindo música e anotando outros pontos e revisando os pontos que eu quero trazer aqui para esse episódio. Cara, eu fico muito feliz. Eu tô falando isso pra Júlia. Eu sinto que eu tô. Eu tô vivendo a vida dos sonhos nesse momento. Eu tô vivendo a vida que eu quero viver. Onde boa parte da minha rotina é me dedicar a projetos criativos.
E eu ainda me dedico a coisas formais de trabalho, que, ok, né? Tem a ver com educação, tem a ver com idioma, porque são as coisas que eu fui desenvolvendo uma experiência profissional formal ao longo dos anos. Mas a maioria dos meus dias é acordar e tipo, meu, hoje eu tenho que escrever, eu tenho que editar vídeo, eu tenho que postar vídeo, eu tenho que ir no correio também levar as artes que eu vendi, eu tenho que responder gente que me fez proposta de alguma coisa, que tem propostinhas começando a aparecer, quero que apareça cada vez mais. Mas eu sinto que nesse momento eu tenho tudo na mão e eu só preciso me dedicar pra fazer as coisas darem certo e continuar me inspirando, continuar correndo atrás. E realmente essas coisas eu tô começando a enxergar, agora é uma parte muito positiva. Eu tô começando a enxergar a possibilidade de viabilizar a minha vida dos sonhos, sabe? E viabilizar financeiramente, inclusive. E eu acho que isso parte muito de levar a sério as coisas que eu faço. Tá ligado? Se eu vou gravar um podcast, isso é trabalho, eu estou trabalhando. Tá ligado? Se eu vou editar um vídeo, é um trabalho, eu estou trabalhando. Se eu vou escrever projetos grandes, projetos curtos, vou escrever um roteiro pra mim mesmo, eu acho que eu conseguiria. Eu gostaria de enveredar mais pra área do roteiro. Acho que eu conseguiria operar bem nessa área e seria mais uma forma de fonte de renda, de repente. Então quero me especializar nisso também. Mas eu tô conseguindo chegar num equilíbrio muito bom. Que eu acho que eu me sinto muito diferente de como eu me senti no resto da minha vida. Eu acho que eu sempre me senti uma pessoa muito criativa, mas não muito produtiva. Uma pessoa muito criativa, mas não muito organizada. Uma pessoa que parecia sempre um potencial nunca realizado. Mas agora eu consigo enxergar formas de viabilizar e de realizar o meu potencial e formas principalmente de levar a sério as coisas que eu faço e levar a sério não de uma forma que me distancia do meu estilo que é casual, verborrágico e soltinho, mas de formas que amplificam, que potencializam esse estilo. Eu acho que eu tô quase chegando num jeito de me levar mais a sério na minha maneira de não levar nada a sério. E tudo isso culminar em ser produtivo e sustentável e saudável e feliz e criativo de um jeito que eu nunca fui antes. Muito bom, muito feliz. Enfim, já volto. Pessoal, já fui, já voltei. Fiz igual o Hobbit, no livro O Hobbit, onde ele vai lá e depois ele volta para casa. Caminhei até o Sesc, ouvindo uma seleção de músicas que eu botei de próximo. Muito legal, muito tranquilo. Aí, chegando lá, fui atendido por uma querida. E daí veio outra querida, que era quem tinha me atendido no WhatsApp, falou pra eu ir até lá pra concluir a minha inscrição, meu credenciamento. Me deu um folder do Sesc, me falou pra eu ficar de olho nas atividades, que tem um monte de coisa legal lá. Falou pra eu ir conhecer a biblioteca, fui conhecer a biblioteca, vários títulos. Falou que com o credenciamento que eu fiz, dá pra pegar livro na biblioteca, que eu posso ficar à vontade, era só conversar com o cara lá, que eles estão reformando o café, que eles estão reformando o terceiro andar onde tinha as exposições. Eu falei, eu já vi numa exposição aqui. Não tinha lembrado, mas agora eu lembrei. Déjà vu. Perfeito. Aí me credenciei, paguei a minha inscrição no curso de pintura e depois que eu fizer o curso, eu conto como que é. Voltei andando na maior tranquilidade, passei na frente de um café e falei, eu vou comprar uma coca. Aí, porque agora eu tô muito feliz que eu voltei a tomar refrigerante. Tá sendo muito bom. Coca Zero é muito bom. É bom demais. Aí eu comprei uma Coca Zero. Tinha 2 cigarros remanescentes de um Camel azul que eu comprei pra fumar durante o Jogo do Brasil, partida de estreia do Brasil entre Brasil e Marrocos na Copa do Mundo de 2026, assistindo um bar, na frente de um bar, na verdade, na rua aqui em Curitiba, com a galera. Foi bem maneiro. Só a performance do Brasil que foi pífia, mas tudo bem, o Marrocos é uma grande seleção. Ô, Carol! A Carol foi tentar subir na mesa e caiu. Aí fiquei fumando com o pessoal. Vocês sabem como eu lido com cigarro, né? Eu não fumo sempre, não fumo quase nunca, fumo pouco. Mas o Brasil me fez fumar bastante aquele dia. Aí sobrou. Isso foi. Hoje é quinta-feira. O jogo foi sábado passado. Sobrou 2 cigarros no maço aqui. E estavam aqui em casa.
Aí, o que eu vou fazer com 2 cigarros só, né? Eu vou fumar. Aí eu voltei e pensei, pô, tem um banco na frente de uma linda praça aqui por perto que eu tava... Essa semana, teve um dia... Não, semana passada eu tava dando aula, aí eu mandei mensagem pro Evaldo e falei, Evaldo, eu encontrei um jeito de usar os meus problemas não diagnosticados a meu favor. E eu falei brincando e eu falei na expectativa de que o Evaldo fosse criticar esse método e falar que eu tava sendo muito idiota. E foi exatamente o que ele fez. Eu falei, cara, é difícil pra mim às vezes me concentrar numa coisa só, eu tô sempre fazendo várias coisas, ou eu não tô fazendo nada, ou eu tô fazendo várias coisas e nada, ou é difícil terminar alguma coisa, mas ao mesmo tempo quando eu quero eu consigo, mas às vezes eu fico com a sensação de que eu tô correndo até a linha de chegada, do meio pro final, e daí eu não extraí o melhor daquela coisa, mas às vezes eu penso que esse é o meu estilo, e às vezes eu penso que não, legal, pelo menos eu fiz as coisas. Quando eu olho pra trás eu penso, eu faço um monte de coisa, e é legal. E eu falei, Valdo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Mesmo que eu não vá terminar aquela coisa, eu posso estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Nesse momento que eu tava conversando com o Evaldo, corrigindo um texto de um aluno, preparando uma aula, eu tava escrevendo o roteiro de um vídeo pro YouTube. Que mais? Eu tava fazendo mais alguma coisa. Eu tava anotando tópicos pro Crônicas de Nada e eu tava limpando a casa e lavando a louça. Aí eu lavava um pouco de louça ouvindo algum podcast, voltava, sentava, escrevia mais um pouco, lia mais uma vez o texto do meu aluno, voltava, varria a cozinha, voltava a fazer alguma coisa. Aí o Evaldo falou, cara, essa é a coisa mais idiota que tu já falou, isso é tipo anxiety maxing, tu vai ser a pessoa mais ansiosa do mundo se tu fizer as coisas desse jeito. Aí eu falei, não, é óbvio, eu tava só brincando, eu tava testando um novo modo de vida, mas não é um modo de vida que eu vou usar sempre, eu só vou usar hoje. E daí um dos recursos que eu falei pro Evaldo que eu ia utilizar naquele dia era que quando eu tivesse cansado de fazer as coisas que eu tava fazendo e eu quisesse tirar um break, eu ia dar uma volta no quarteirão, sem ouvir música, sem nada. Eu ia só caminhar, dar uma volta no quarteirão e voltar e fazer o que eu tivesse que fazer. E daí eu dei umas 3 voltas no quarteirão nesse dia. Aí numa dessas voltas, eu vi na frente de uma praça uns bancos assim, e eu falei, caralho, mano, deve ser muito legal sentar nesse banco e ficar observando aqui. E daí eu pensei que agora era o momento certo, porque na caminhada eu não tinha pensado em coisas que eu queria voltar e falar aqui. Eu pensei, se eu for lá e sentar no banco da praça e... Eu falei que eu comprei uma coca no café? Eu comprei uma coca no café. E eu vim tomando essa coca zero de 600 e ela tava 35% tomada, ingerida. Eu pensei, se eu sentar lá, terminar de fumar os 2 cigarros que sobraram do Jogo do Brasil, tomando essa Coca Zero e ouvindo algum álbum instrumental, pra só ficar de pano de fundo na minha cabeça, eu vou conseguir pensar em várias coisas e talvez pensar em mais coisas pra dizer. Aí foi isso. Eu caminhei até esse banco que eu queria sentar, sentei no banco, fumei os 2 cigarros, terminei de tomar minha Coca. A figurinha da Coca que veio no rótulo da Coca era um não sei o que Jimenez do México que eu já tenho. Aí eu nem guardei pra trocar, tá de boa, só joguei fora. Joguei fora o cigarro. Pensei num texto pra escrever, comecei a escrever o texto na minha cabeça, mas depois que eu terminar de gravar esse episódio, eu vou terminar de escrever o texto. Que vai ser o texto da minha próxima obra do Mundo Coisas, que é nova coisa de arte visual que eu tô fazendo, que é com fotografia, com texto e com desenho. Já pensei no que eu vou desenhar, já pensei na cor que vai ser, já comecei a escrever o texto na minha cabeça, e eu acho que eu sei que foto usar também, mas vamos com calma, depois eu confirmo. Talvez tenha mais de um desenho também. E pensei em mais coisas pra falar, então foi muito produtiva essa minha sentada no banco da praça. Aí outras 2 coisas, porque eu pensei que se acordar e fumar tomando um cafezinho é uma coisa simbólica, outra coisa simbólica que eu apenas mencionei foi ir pra academia chapado, que era uma coisa inimaginável. E nesse momento eu tô, sei lá, 1 mês e pouco sem ir pra academia, porque eu me mudei e daí eu não... Comecei numa academia nova aqui na região, e eu e a Júlia estamos combinando isso, a gente vai esperar alguma virada de mês aí pra ir se matricular lá, mas enfim, a gente tá botando em ordem as coisas ainda, e as coisas estão legais e produtivas e empolgantes. Mas eu tive a experiência de alguns momentos, por acordar e fumar, ou por fumar em algum outro momento e ir pra academia em algum outro momento, apenas dizer que estar sem ir pra academia, eu sinto um declínio espiritual na minha vida, assim. Faz muita diferença ir na academia. Eu adoro ir na academia. E ir na academia chapado era uma coisa impensável anteriormente. Mas nesse meu período em que eu quase me tornei um maconheiro,
Foi uma coisa que aconteceu algumas vezes. Não foi uma coisa tão rotineira assim, mas aconteceu algumas vezes. E vou falar pra vocês, eu já tinha visto, eu sei que tem gente que faz isso, que usa maconha como pré-treino, assim, o pessoal diz que aumenta a conexão da mente com o músculo, a pessoa se concentra melhor, sente mais o exercício. Eu não sei, eu acho que talvez isso seja uma grande balela, na minha opinião, no meu ponto de vista, no meu corpo. Que é o único corpo que eu possuo, que eu adestro, que eu adentro, que eu comando, que eu governo, que eu direciono, que eu aciono, que eu tensiono, que eu proporciono a mim mesmo. E daí, dentro dessa minha armadura de carne, eu não sei se eu gostei tanto. Acho que no máximo fica mais legal de ouvir música enquanto eu treino. Mas o ímpeto de fazer as coisas com o esforço máximo um pouco meio que se vai. E eu fico muito mais pensando no que eu vou comer depois, sabe? Então tem isso. E uma outra coisa que eu ia falar, e que eu acho sintomático, problemático, sei lá, é que tem aquela coisa, né, de que maconha te faz sonhar menos. De quando você dorme e sonha, né? Menino risonho que ri e sonho. Menino risonho que ri e sonho, né? Fazer uma paródia do menina risonha que ri e sonha, mas menino risonho que ri e sonho, só que daí o sonho, o doce sonho, o sonho enquanto panificação, não enquanto cinema do inconsciente. Mas o sonho enquanto cinema do inconsciente, ele é um pouco neutralizado pelo consumo, né? Da erva. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo e que eu não gostei muito, não. Vou dizer pra vocês que eu não gostei. A Júlia tá lendo um livro chamado Oráculo da Noite, que é a história e a ciência do sonho. Tá aqui na minha frente, inclusive. Vou encostar no livro pra ver se eu sinto a energia dele. Sinto. Um dia eu vou ler esse livro. E tinha uma parte que falava sobre drogas também. E sobre as ativações mentais. E tinha alguma explicação sobre a relação com a maconha também. Mas agora eu não lembro exatamente. E não lembrar exatamente me lembra de dizer que eu tava sentindo que a minha memória de curto prazo ou de lembrar de coisas dentro do dia, assim, realmente estava sendo um pouco prejudicada. E memória é uma coisa muito importante pra mim. Tanto pros meus vários ofícios, quanto pra essência de quem eu sou, né? Como criatura profundamente nostálgica, eu acho que lembrar é não apenas parte do meu ofício, como também a minha tarefa sagrada e como parte importante do exercício de ser eu mesmo. E me incomoda um pouco pensar que se eu convidar uma substância pro meu dia a dia, ela vai interferir nisso, nessa ferramenta tão poderosa e tão valiosa pra mim, que é a memória. Eu acho problemático. Acho bem problemático. Penso, portanto, que não é uma coisa que eu quero convidar para fazer parte do meu dia a dia. Quero manter como uma coisa de festa, tá ligado? Uma coisa eventual, uma coisa de final de semana, mas também não de todo final de semana. Uma coisa de rolê, uma coisa de curtição, uma coisa que tem o seu momento, que tem o seu espaço e que eu aprecio grandemente. Mas só de vez em quando. Mas o que eu penso dessa experiência toda é que isso que eu descrevi nesse episódio de quase cruzar essa linha que eu não queria cruzar, agora que eu tô nesse período de jejum, fica fácil entender que o que eu tava fazendo, ou pelo menos escolher enquadrar dessa forma, o que eu tava fazendo era o que eu sempre faço, né? Que é uma experiência de vida pra ser relatada depois. Porque eu acho que isso também já faz parte do meu ofício. Isso sim já faz parte do meu ofício. Que é ter alguma experiência e pensar que eu tô tendo essa experiência pra relatar depois, pra produzir arte, literatura ou conteúdo com aquilo. Então, eu acho que essa experiência já cumpriu a sua missão. E agora, eu não sei que outra missão eu vou cumprir, a não ser tirar a minha carteira de motorista. Certo? Combinado? Bom, por hoje é só. Fico feliz de ter lançado mais um episódio do Crônicas de Nada. Quer dizer, não lancei ainda, né? Por enquanto só tô gravando. Mas vou lançar em questão de momentos. Fico muito feliz, sempre fico muito feliz. Eu acho que é o Crônicas de Nada é muito fácil esquecer disso. Mas de todas as coisas que eu faço, se bobear é a minha favorita de fazer.
Porque é onde eu tô mais soltinho, é onde eu tô mais à vontade. Não tô pensando em nada, não tô pensando em algoritmo, só tô pensando em executar a ideia que eu tive. E isso é muito satisfatório, tá ligado? Não tô pensando em vender, não tô pensando em maximizar a eficiência, alcance, nada. Só tô pensando em fazer o que eu pensei em fazer. E isso é muito gostoso, é muito satisfatório. Tô sentindo essa satisfação agora. Aliás, tem uma coisa que eu tava escrevendo pra ser um vídeo no YouTube, mas voltando da nicotina, do adoçante da Coca Zero, do período sentado no posto. Eu falei o que eu tava ouvindo enquanto eu tava sentado no posto? Não, sentado no banco. Que eu tava sentado agora há pouco. Eu tava ouvindo. Como é o nome do álbum? Deixa eu abrir aqui. Mas é um álbum de música instrumental do Brian Eno. Eu acho que eu não falei o nome do álbum, né? Mas o nome é Ambient One, Music for Airports. Então, música para aeroporto. Cara, eu gosto muito disso. É muito legal esse álbum. Ele é. Caralho, pela primeira vez eu senti uma melancolia ouvindo esse álbum hoje. Mas geralmente, às vezes que eu ouvi ele, por mais que seja música pra aeroporto, eu ouvi no ônibus quando eu queria dormir, porque é um álbum que é só instrumental e é bem lento, bem paciente, bem calmo. E a nicotina, as notas desse álbum e a Coca Zero, sentado no banco, na frente da praça que eu tava ali agora, usando 2 óculos e só observando as coisas que se moviam ao meu redor, me colocou num estado de calma e reflexão muito bom, que me fez pensar em várias das coisas que eu voltei aqui pra dizer. Tá ligado? E essa clareza que tudo isso me forneceu me fez perceber que aquilo que eu tinha escrito pra ser um vídeo no YouTube tem que ser um episódio do Crônicas de Nada. E vai ser o episódio da semana que vem. Se Deus quiser e permitir. Muito obrigado pela sua audição. Indique o Crônicas de Nada para pessoas que estão em busca de um podcast para ouvir aí. Assim que eu monetizar o meu canal no YouTube, eu vou lançar a área de membros lá. E essa área de membros vai ser a nova coisa que eu vou vender como conteúdo extra. E eu acho que vai ser um ecossistema muito mais funcional do que era o meu Apoia-se. E vai ser a nova coisa aí pra pensar em conteúdo, né? A parte de baixo do funil, né? Que é tipo, o pessoal me conhece, o pessoal gosta o suficiente do que eu faço, quer consumir mais do que eu faço, quer ter acesso a coisas exclusivas, torne-se membro no YouTube. Acho que lá eu vou conseguir criar um ecossistema muito mais saudável. E digo isso porque na série das paranoias, eu acho que no 400 ou no 300 anos, eu tive a ideia de fazer um episódio chamado 10 mil anos de paranoia, em que eu gravo o episódio sob o efeito de cogumelo, e eu acho que eu vou fazer isso mesmo. E quando eu fizer, vai ser um conteúdo exclusivo, e vai ser provavelmente nessa área de membros do YouTube que eu vou esquematizar em breve. Assim que eu finalmente conseguir a monetização do YouTube. Eu tinha largado completamente ano passado, mas agora eu encontrei um ritmo e formatos pro YouTube muito bons, e eu tô muito dedicado lá, eu acho que vai florescer muito. Se você me ouve aqui e ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, inscreva-se. E use camisinha. Pessoal, muito obrigado. Vamos ficando por aqui, tá? Porque já tá chegando a hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.